Isso aí que você está vendo é um gerador eólico, e como você pode notar, ele não tem pás rotativas externas. Não é estranho, elas são um dos principais componentes de um aerogerador. E segundo a empresa, gera 50% mais energia do que um painel fotovoltaico pelo mesmo custo, e ocupando apenas 10% do espaço, além de ser mais silencioso do que um gerador eólico convencional. Como eles conseguiram, e será que é tudo isso mesmo? O desenvolvimento dessas novas tecnologias sempre envolve um grande cuidado para que ninguém roube dados sensíveis antes que o produto seja patenteado, e certos detalhes nunca são revelados. Imagina, o cara passa anos desenvolvendo algo, investe uma grana e aí alguém lá no outro lado do mundo, pelo computador, simplesmente, opa, obrigado. E pessoas mal intencionadas não visam só empresas, mas também dados pessoais. É importante garantirmos a nossa privacidade e segurança online. Mas agora você pode ficar tranquilo graças à NordVPN, a líder mundial desse segmento e patrocinadora deste vídeo. Você instala ele no seu PC ou celular, e aí ele vai criptografar toda a informação antes mesmo de ela sair da sua máquina, impedindo que outros vejam o que você está acessando e qual a sua localização. Então você pode navegar tranquilo sabendo que não estarão rastreando seus dados e invadindo a sua privacidade. E a NordVPN também tem serviços que escaneiam os arquivos que você está baixando para identificar e bloquear ameaças. Bloqueia sites perigosos, anúncios maliciosos e rastreadores. Use o meu link nordvpn.com/conhecimento para ganhar um enorme desconto e 4 meses grátis no plano de 2 anos. E sem riscos com a garantia de reembolso de 30 dias. Muito obrigado a NordVPN por patrocinar este vídeo. E agora, um gerador eólico sem peças móveis externas. Como é possível? Ele foi desenvolvido pela startup Aeromine Technologies dos Estados Unidos, uma empresa criada pelo Dr. Karsten, que já trabalhou na LM Wind Power, subsidiária da General Electric, e na Vestas, a maior do mundo no setor eólico. Ele pesquisou e patenteou a tecnologia no seu período como professor na Universidade de Tecnologia do Texas. Pelo inventor e os demais do quadro técnico da empresa, me parece que ela é bem sólida. Não são empreendedores sem noção do que estão fazendo, querendo só ganhar dinheiro. A equipe até fez vários artigos científicos e relatórios técnicos, dá para ver bem a evolução dos protótipos. Ainda não há muitos dados técnicos disponíveis do produto que será comercializado, mas há esses artigos científicos e algumas outras descrições, dá para ter uma boa noção de como ele funciona. O Aeromine possui aerofólios como asas de avião posicionados de forma espelhada. Com isso, o ar flui entre eles em uma velocidade maior, criando uma região de baixa pressão. Ao longo dessas superfícies internas há diversos orifícios pequenos. E aí, pelo efeito de Venturi, a pressão da câmara interna dos aerofólios também será reduzida, sugando o ar dos dutos, que são conectados àquele cilindro central, que sugará o ar do ambiente. E nesse cilindro há um pequeno rotor conectado a um gerador de 5 kW, que dá uns 16 painéis fotovoltaicos. Concentrar o fluxo de ar em uma área menor aumenta a sua velocidade, e com isso pode operar em áreas com vento de apenas 2,2 metros por segundo. Um gerador eólico convencional geralmente tem uma velocidade de vento mínima de 3 a 5 metros por segundo, apesar de em alguns microaerogeradores ela ser menor. O ponto negativo é que esse redirecionamento do fluxo de ar pelas tubulações ocasiona perdas, mas o interessante é que elas não aumentam tanto conforme aumenta o tamanho da estrutura e o diâmetro das tubulações internas. Ou seja, quanto maior, mais eficiente nesse ponto. Como o fluxo de ar é concentrado, o rotor pode ter pás menores, o que facilita bastante o processo de fabricação, não exigindo materiais reforçados com fibra de carbono, por exemplo. Isso significa que aumentar o seu tamanho não aumentará tanto a sua complexidade em comparação aos rotativos. Os aerogeradores padrões também têm as longas pás em contato direto com as rajadas de vento, e apesar de terem um protocolo de operação de segurança para emergências, dependendo da tempestade, não há como evitar o dano. Já a Aeromine está bem mais protegida, com os aerofólios, que é a parte exposta, sendo bem mais robustos que uma pá convencional. Mas eles possuem uma grande superfície, e um Aeromine de maior dimensão sofrerá bastante com o forte vento lateral, já que os aerofólios não giram. Bom, outro ponto é que a elevada velocidade da ponta das pás de um aerogerador padrão gera mais ruído, o que leva a uma grande rejeição desses produtos em centros urbanos. Já o Aeromine é muito mais silencioso, segundo a empresa. Ele também é muito modular, com os aerofólios podendo ser montados em partes, e não necessitando de pás extremamente compridas e de uma enorme torre. Isso facilita muito a sua fabricação e o transporte.
Outro ponto interessante é que um aerogerador convencional ocupa uma área na vertical que é circular. Dobrar o seu diâmetro exigirá o dobro do espaço lateral. Já o Aeromine é retangular, aproveitando melhor o espaço disponível em cima de um prédio, que é bem limitado lateralmente, mas livre na vertical. Então, mais seções de aerofólios poderiam ser adicionadas. O Aeromine tem as partes externas todas fixas, pelo menos por enquanto, o que reduz os custos de construção e manutenção e o ruído, mas tira dele a habilidade de se adaptar conforme muda a direção do vento. Em um gerador eólico convencional, a nacela inteira pode girar, sempre o mantendo na direção do vento. E naqueles verticais isso nem é necessário, apesar de terem uma eficiência geralmente menor do que os convencionais. Pelos estudos realizados pela Aeromine, a potência se mantém quase que constante, uma variação de menos a mais 30 graus na direção do vento. E entre 30 a 45 graus a perda é de 20%. Isso ocorre porque o ar tende a aderir à superfície pelo efeito Coanda. Não é tão bom quanto um gerador eólico convencional, mas é uma boa faixa de variação, pegando a maior parte dos ventos. Só que vai ter que ser instalado em regiões onde o vento não muda tanto de direção. Você já deve ter percebido que eles estão sempre instalados na borda dos telhados. Um dos motivos é que evita turbulência nos que seriam instalados atrás deles. O mesmo problema dos convencionais. Mas o principal motivo é outro. Quando o vento flui ao redor do prédio, cria um fluxo de ar que sobe ao longo da parede e que será sugado pelo duto central. Além disso, quando o prédio tem um telhado plano, o fluxo de ar por ali é mais rápido, o que ajuda no efeito dos aerofólios. Por isso que o foco da empresa é em galpões industriais e outros prédios com telhado plano, pelo menos por enquanto. E naquela área restante do telhado podem ser instalados painéis fotovoltaicos. E por que não cobrir logo todo o telhado com fotovoltaico? O primeiro ponto é que são gerações complementares. O fotovoltaico só gera durante o dia, mas ajuda a compensar as oscilações da geração eólica pela variação da velocidade do vento. Outros pontos favoráveis para os painéis fotovoltaicos é que não possuem peças móveis, são modulares e o seu custo por potência instalada baixou bastante nos últimos anos. Por isso são tão usados para a geração distribuída em prédios e residências, além de outros fatores que jogam contra os pequenos aerogeradores, como vamos ver adiante. Mas esse aerogerador promete ter um custo menor por quilowatt-hora, por ser uma tecnologia mais simples, além de extrair mais energia por uma mesma área ocupada, principalmente por gerar energia também durante a noite. Mas isso vai depender muito da velocidade dos ventos na região. Considerando o gráfico deles que compara com a fotovoltaica, a velocidade dos ventos deve ser maior do que 5 metros por segundo. Nesse mapa dá para ver que reduz bastante a área disponível. Basicamente, o que é verde e azul tá fora. E essas medições são a 50 metros. Um prédio de 10 andares tem em média 30 metros, então os ventos seriam um pouco mais fracos. Esse aqui é o mapa dos ventos a 30 metros para os Estados Unidos. O que for verde tá fora. Então, aquela afirmação deles de gerar 50% mais energia do que um painel fotovoltaico pelo mesmo custo tem um enorme porém. Vai depender muito de onde for instalado, pela velocidade, direção do vento e telhado plano, e pelo visto será em poucas regiões. Mas além dos pontos positivos que vimos antes, um outro é que o seu processo de fabricação mais simples também envolve menos materiais tóxicos, em comparação aos painéis fotovoltaicos. E como ele se compara com o gerador eólico convencional, nesses com eixo horizontal as pás funcionam como as asas de um avião. Quando o vento flui ao redor delas, gera uma diferença de pressão entre os dois lados, fazendo com que ela se desloque para a região de menor pressão. Elas são conectadas ao cubo do rotor, que é fixado a um eixo, transformando a energia cinética do vento em energia mecânica. Esse eixo é conectado a uma caixa de transmissão, que aumenta a velocidade de giro. E esse novo eixo é conectado a um gerador, que converte essa energia mecânica em energia elétrica. Em alguns aerogeradores, o eixo do rotor das pás é acoplado diretamente ao gerador, sem caixa de transmissão. Essa ainda é uma das formas mais eficientes de se extrair a potência mecânica dos ventos, tendo poucas perdas no processo. O limite teórico máximo é conhecido como limite de Betz, que é 59,3%. Nenhum gerador eólico pode extrair mais do que isso, pois a velocidade do vento seria zero após passar pelas pás, ficando estagnado e reduzindo a velocidade do vento incidente e a potência gerada. A maioria dos aerogeradores convencionais extraem cerca de 50%. Em um estudo feito pela Aeromine em 2020, o aerogerador alcançou 18% e em 2022, 25%. Eles ainda esperam melhorar, mas dá para ver que é bem menos eficiente do que os convencionais. E por que quase não se vê geradores eólicos de pequeno porte nos telhados de prédios, apesar de existirem? Um dos motivos principais é que nos centros urbanos o ar é muito turbulento, devido
devido às edificações dos arredores, reduzindo bastante a eficiência. Mas há outros pontos, como já abordei em outro vídeo. A potência possível de ser extraída do vento é diretamente proporcional à área varrida pelas pás, mas enquanto o comprimento das pás e da torre crescem de forma linear, a área varrida pelas pás cresce ao quadrado. Se o comprimento delas dobrar, a potência gerada vai quadruplicar. E esse é um dos principais motivos de as torres dos geradores eólicos serem cada vez maiores. Elas permitem instalar pás mais compridas. Outro ponto é que a velocidade do vento aumenta com a altitude acima da superfície. Isso porque há menos atrito com ela, tanto na terra quanto no mar. E se o vento aumentar, por exemplo, de 10 para 12 metros por segundo, a potência aumentará 72,8%. E por fim, a questão dos custos. Os de fabricação tendem a crescer ao quadrado e às vezes ao cubo com o diâmetro do rotor, mas ainda assim eles não crescem tanto quanto a eficiência. Os de transporte também crescem, mas em uma taxa menor. Os custos de instalação são maiores para um único aerogerador grande, mas menores se considerar um parque eólico inteiro. O sistema como um todo fica mais simples e exige menos linhas de transmissão e outros equipamentos. Mas esses projetos gigantes precisam de um aporte financeiro enorme, além de muito trabalho de engenharia e permissões regulatórias. E isso acaba incentivando pequenos investidores a instalarem esses geradores menores, mesmo que menos eficientes. O que a Aeromine está tentando fazer é encontrar um nicho entre a geração fotovoltaica e os eólicos convencionais, sendo modulares sem partes móveis externas, o que reduz o ruído, além da complexidade e custos de fabricação e manutenção. Mas como vimos, serão viáveis apenas quando instalados em edifícios com telhado plano, em algumas regiões específicas com grande velocidade de vento e que não varie muito a direção. Apesar de tudo, eu achei uma empresa bem sólida. E você, o que achou desse gerador eólico sem partes móveis externas? Vai ser uma boa combinação com a fotovoltaica? E não se esqueça de garantir o seu enorme desconto da NordVPN usando o meu link nordvpn.com/conhecimento, que está aí embaixo na descrição. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e até a próxima.